Olá, estamos de volta com o blog Brasília para Chico Santana, hoje debatendo desemprego, emprego e as opções de crescimento econômico para Brasília. Conosco o professor da Faculdade de Economia da Universidade de Brasília, professor Roberto Piscitelli. Professor, a gente conversava no bloco anterior o papel do poder público. O senhor diz que ele já não representa tanto assim como representou no passado em termos de incentivo ao crescimento econômico em Brasília, mas o Distrito Federal vive esse desemprego de 180 mil pessoas, 12% da população economicamente ativa. No passado, o governo apostou numa política de doar lotes para pequenos e grandes empresários, né, o PRODF. Parece que não funcionou pelos números que o senhor tem. Qual é a saída, então, para um crescimento econômico e sustentável no Distrito Federal? Eu acho muito interessante você ter levantado esse ponto, Chico, porque a questão do PRODF sempre foi um programa assim que jogava para todos os lados, né? Eu diria mais ou menos isso. E uma das falhas do PRODF, me parece, foi não ter definido exatamente com clareza esses polos de desenvolvimento e o tipo de atividade que seria beneficiada. Tipo adotasse uma política de substituição de importações. Pois é, né? Enfim, quais são as prioridades? A gente importa macarrão, vamos fazer o macarrão aqui dentro. Exatamente. Então a impressão que a gente tem do PRODF 1, 2, não sei quantos, né? Era exatamente de que ele existia para beneficiar alguns, né? E se qualquer projeto que fosse apresentado poderia ser aprovado, não havia muita seletividade, não havia muito rigor, inclusive na elaboração e na aprovação desses projetos, né? Compromissos assumidos por determinados empresários não foram cumpridos, por exemplo, em termos de investimentos a serem realizados, em termos de mão de obra a ser empregada. Então isso tudo praticamente se perdeu, né? Foram coisas que não levaram a nada, né? Enfim, que não criaram, que não contribuíram para criar esses tais polos de desenvolvimento, que pelo menos consolidassem determinado tipo de atividade econômica no Distrito Federal. Algum desses polos, por exemplo, o polo de costura do Guará, hoje é área residencial, né? Ali atrás daqui a 40. Pois é. Desvirtuamento total, falta da presença do poder público em fazer cumprir os contratos. Ou seja, o poder público, embora a importância dele seja menor como empregador de mão de obra, né, ele ainda é muito importante como gerador de renda, da maior parte da renda do Distrito Federal, mas ele é sobretudo muito importante nesse processo de alavancagem dos empreendimentos privados, à medida em que ele cabe a ele a maior parte da responsabilidade no sentido de formar, de educar essas pessoas e de qualificá-las, né? E aí, evidentemente, qualificá-las também com a participação de outras entidades que estão preparadas para isso, que podem contribuir nesses programas, como, por exemplo, as entidades do Sistema S. Então essa é uma contribuição. FED, Senai, exatamente. Então essa é uma contribuição importante que o poder público pode efetuar, né, como um grande coordenador de todas essas ações. Nós temos visto aí, olhando para as políticas adotadas pelo atual governo e pelo passado também, uma grande ênfase no setor imobiliário, né? Inclusive vivenciamos a polêmica do PPCub, da LUOS, onde o poder público procura, mesmo sob o risco de perder o título de patrimônio cultural de Brasília, criar novas áreas destinadas à construção civil, seja residencial ou comercial, áreas que sejam atraentes do termo de vista imobiliário. Essa opção pela indústria imobiliária, o senhor considera uma opção correta para o desenvolvimento econômico do DF? Não, obviamente que eu acho que a longo prazo não. Isso pode servir a determinados interesses, né? A gente sabe que há grupos empresariais muito fortes no Distrito Federal, né? Isso é objeto de muita especulação, né? Existe toda essa problemática relacionada à preservação, digamos, do que se poderia considerar como essencial no Distrito Federal. Muitas dessas áreas foram criadas a toque de caixa, né? Vamos dizer assim, a revelia, impacto ambiental, sim, a revelia de trânsito, de todas as normas, né,
de recomendações do ponto de vista urbanístico e ambiental, que na realidade são fatores enormemente geradores de problemas que têm custos muito elevados, né? Se é que a gente quer dar um exemplo... Engarrafamento de águas claras. Exatamente. A questão urbanística em Brasília hoje é similar à de cidades seculares, né? É uma cidade jovem que envelheceu rapidamente, né? Com todo o planejamento, com toda a concepção original, ela hoje é insuficiente para atender as condições mínimas aceitáveis, digamos assim, de circulação das pessoas, né? Uma ganância que pode matar a galinha dos ovos de ouro. É todo um processo especulativo, artificialmente induzido, né? E que favorece altamente a concentração de renda, né? Mas que na realidade não traz uma contribuição efetiva, abrangente e de longo prazo para o desenvolvimento da economia do Distrito Federal. Professor, se a gente pegar outras cidades, mundo afora, cidades, por exemplo, como Washington, capital dos Estados Unidos, até mesmo Paris, na França, que não são polos industriais, né, mas que basearam parte do seu desenvolvimento econômico na questão da cultura, do turismo e da educação, né? São polos de conhecimento, grandes centros universitários. Esta seria a vocação de Brasília? Bom, eu acho que seguramente é uma das vocações. Eu não gosto muito de usar a palavra vocação, mas às vezes me dá a impressão de um certo determinismo, né? Sempre se fala muito nessa questão da vocação. Mas eu acho que as cidades bem-sucedidas, os exemplos de que se tem ouvido falar, né, são de cidades que investem muito exatamente nessas áreas. Na áreas de serviços mais... que agregam mais valor na própria economia. E nesse sentido a gente até poderia se arriscar a dizer que existe uma vocação natural para Brasília como um centro avançado de estudos, de pesquisas, né? Quer dizer, algumas dessas áreas inclusive são até facilmente visualizáveis, né? Como, por exemplo, a própria pesquisa agrícola. Com a Embrapa. A Embrapa. Mas agora querem lotear o terreno da Embrapa. Pois pode ser que a Embrapa não tenha condições físicas, né, de instalação. Assim, na área também de informática. De modo geral, eu acho que a gente tem um grande potencial, até pelo mercado criado pela administração pública federal, né, pelas sedes de grandes empresas estatais, ou seja, o caso do turismo. Eu acho que nós temos aqui eu diria, nesse aspecto, uma vocação nata para vários tipos de turismo diferentes, né? Histórico. E é impressionante, porque veja só, desculpa interromper, Montevidéu recebe por ano 3 milhões de turistas estrangeiros. Brasília recebeu no ano passado menos de 80 mil. Capital da República. Ambos capitais da República, né? Duas cidades capitais da República. Por que esse desempenho tão medíocre no turismo local? Eu acho que aí tem uma parcela que cabe à iniciativa privada, né? E eu tenho a impressão de que pelo processo de fundação e consolidação de Brasília, o empresariado aqui se apoiou excessivamente nas iniciativas do Estado, né? De certa forma, nas paternalismo estatal. Nas condições, quer dizer, o empresariado brasileiro de modo geral, ele tem um pouco essa vocação, né? Paternalista, digamos assim, né? Mas eu acho que no caso do Distrito Federal isso foi muito mais acentuado à medida que se procurava estimular a vinda de pessoas e de empreendimentos para cá, e tudo se fazia à base da doação, do subsídio, né, da renúncia fiscal, e me parece que esse modelo, né, ou essa geração de empresários ainda é muito carente das ações, das iniciativas do Estado. Depende e espera, né, que o Estado, digamos assim, assuma todos os riscos, o capital de risco é do Estado, elimine né? praticamente os riscos inerentes a qualquer tipo de negócio. Mas não é só isso, né, Chico? Eu acho um outro aspecto em Brasília é que a economia de Brasília
me parece também excessivamente concentrada. Se você pega vários setores de atividade, inclusive aqueles que normalmente seriam setores assim, quase de concorrência perfeita, de ampla concorrência, mesmo esses setores em Brasília estão altamente concentrados nas mãos de determinados grupos de pessoas. Né? E às vezes os mesmos grupos dominam setores diferentes. Às vezes são áreas que você diz, não, mas em qualquer outro lugar isso teria uma competição muito mais ampla, que você... Setor de concessionária de automóveis de empreendimentos imobiliários, praticamente são os mesmos donos. A gente pode, quer dizer, no caso de concessionárias, chega a ver algumas coisas que são até folclóricas. Você tem, por exemplo, duas empresas diferentes, né, que na realidade são concessionárias da mesma marca. Da mesma marca. Que é uma coisa paradoxal. Dono, né? O consumidor não está satisfeito, ele quer trocar ou ele quer fazer uma outra experiência e ele cai exatamente sob o controle do mesmo grupo de empresários. Mas o senhor falava do turismo quando eu lhe interrompi. O senhor acredita que esse é um caminho para um desenvolvimento sustentável? Brasília ser um portão de entrada internacional? Eu acho que sim, porque normalmente são atividades altamente absorvedoras de mão de obra. E são atividades para as quais, em geral, não se requer assim uma tão grande especialização por parte dos trabalhadores do setor. Quer dizer, a boa parte de quem poderia ser absorvido, né, nesse tipo de atividade pode se qualificar mediante cursos de curta duração, mediante determinados tipos de treinamento. E a gente sabe, a gente se queixa tanto da falta de qualificação da mão de obra em Brasília, na área de serviços de modo geral, muitos deles exatamente regressos até da área de construção civil e que acabaram se dedicando a algumas atividades. E hoje muitos deles, inclusive, em atividades residuais, que são aqueles autônomos ou que têm empregos precários ou que trabalham nas nossas casas ou fazem serviços eventuais e coisas do gênero. Então eu acho que, por exemplo, hotelaria, alimentação e bebidas, de modo geral, e todas essas demais atividades ligadas ao turismo, né, elas são promissoras se a gente tiver coragem, talvez, de investir mais ou de ter mais criatividade, né, do ponto de vista do que fazer e de como atrair esses turistas. Talvez até através de mais divulgação, de mais promoção. Mas veja, na área de turismo nós temos aí o turismo histórico, turismo religioso, turismo cívico, né? E temos inclusive o turismo que se integra ao próprio ambiente regional, né, em que o Distrito Federal é quase que uma porta de entrada, né, ou pode até ser um ponto de passagem para Chapada, para Pirenópolis, quem sabe até para o Pantanal. Nós temos, por exemplo, várias regiões aqui, várias áreas onde se tem situações geográficas semelhantes às de Caldas Novas. Né? Agora, professor, o atual governo, ele encomendou aquela empresa de Singapura, Jurong, o planejamento de 5 polos econômicos e urbanos, dentre eles uma chamada Cidade do Aeroporto, para o lado de Formosa, onde teria um terminal de carga, um centro financeiro para o lado de Santa Maria, do Porto Seco. Pelo conhecimento que o senhor tem de experiências desse tipo mundo afora, isso se sustenta? Eu até participei de um desses seminários. Eu acho que há muitas pessoas bem intencionadas. Claro que a escolha lá desse grupo de Singapura foi muito discutida, né? Eu não sei se houve muita ambição na formulação desses programas, né? Não são nem projetos ainda, até porque a dimensão de prazo é muito longa, é muito distante. 50 anos, pois é. No Brasil a gente não consegue planejar para um mandato. Ou seja, a noção de planejamento no Brasil hoje está em segundo plano, né? Praticamente a gente exerce, os governantes exercem os seus mandatos, né, dentro de um horizonte de tempo muito curto, e parece que o processo político de reeleição parece que piorou essa perspectiva. À medida em que os indivíduos trabalham, principalmente no primeiro mandato, como que
para Ganhar apresentar alguma coisa acabada para o segundo mandato, para conseguir o segundo mandato. Quer dizer, a gente tem que extravasar, ultrapassar essa dimensão limitada de tempo se a gente quiser fazer projetos a longo prazo, como por exemplo na área de educação. Quer dizer, nenhum projeto de educação se sustenta a curto prazo. Qualquer projeto de educação, tá, ele tem uma dimensão, eu diria provavelmente de uma geração. Então, nesse aspecto, o programa para os próximos 50 anos, né, estaria dentro dessa visão de planejamento mais avançada, mais refinada. Agora, eu não sei se isso se sustenta também individualmente, né, dentro de um país, de uma região, em que a gente precisaria também fortalecer os vínculos, né, entre os diversos entes federativos, entre as diversas unidades que compõem esta região. Eu acho, por exemplo, que a gente tem uma carência no Brasil de uma dimensão político-administrativa que transcenda o âmbito do município, né, e que possa integrar esforços e recursos de unidades federativas diferentes, mas num plano que se situa entre o município e o Estado. Você veja, por exemplo, no caso da nossa região, os consórcios, por exemplo, que são alguma coisa interessante que a gente tem aí pela frente, que alguma coisa está funcionando. Mas veja, por exemplo, a dificuldade, como é que dá para resolver problemas de mobilidade urbana na nossa região, até em função dessas migrações, esses deslocamentos internos diários, como é que a gente consegue resolver isso aí sem um plano político administrativo que transcenda os limites físicos, né? A divisa do Distrito Federal com Goiás, nem falo em Minas Gerais, falo em Goiás. Isso vale para todas as nossas regiões metropolitanas. Eu acho que as nossas regiões metropolitanas estão um pouco órfãs desse processo que vai depender muito do próprio, da própria concepção de planejamento regional que a União precisa retomar, que o Ministério do Planejamento precisa retomar e que ficou praticamente esquecida, não em segundo plano, ficou... Nós esquecemos nesse país, durante as últimas décadas, planejamento regional e planejamento urbano. E isso tem como uma das consequências mais visíveis esse caos urbano em que se transformaram as nossas capitais e a maioria das nossas cidades grandes e até das cidades médias. Ok, professor. Eu agradeço a sua presença aqui no programa Brasília para o Chico Santana. Nós debatemos aqui a questão do desemprego, que já passa dos 12% na capital federal, cerca de 180, 200 mil trabalhadores que ano após ano não conseguem emprego, não conseguem uma colocação. Se você quiser debater ou mandar alguma crítica ou sugestão sobre esse tema para o programa, escreva para nós. blogdochicosantana@gmail.com. Até um próximo encontro.